Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Pode Conectar Carreiras com Propósito, a sua mentoria de carreira em cada episódio. E hoje eu estou aqui com a Maia Aigman. Gente, eu preciso ler tudo que ela tem. Eu estou extremamente feliz dela estar aqui, porque eu sou uma admiradora do trabalho dela nas redes sociais. Aliás, você deve seguir ela lá. Vou deixar todas as informações ali nos meus canais para você seguir também, porque olha só tudo que a Maia é. Ela a Maia, vamos lá, neuropedagoga com pós-graduação em educação positiva, educadora parental, palestrante e autora. Aliás, gente, 2 livros maravilhosos que eu já vou compartilhar com vocês. Ela também é sócia e professora da Escola de Educação Positiva, a maior escola profissionalizante de educação parental. Com mais de 10 anos de formação, a Maia possui 2 livros publicados, A Raiva Não Educa, A Calma Educa, que virou best-seller ao conquistar uma posição no topo de vendas da Amazon, ainda na pré-venda. E em agosto de 2023, ela lançou seu segundo livro, que é Pais Feridos, Filhos Sobreviventes e Como Quebrar Esse Ciclo. Maia, muito obrigada pela sua presença. Ai, obrigada, eu já recebi uma dose de autoestima aqui, assim, com essa generosidade. Obrigada por me receber, estou muito animada pelo nosso bate-papo. Eu tenho certeza, Maia, que você vai conseguir compartilhar muito da tua experiência, da tua história. Eu estava comentando com a Maia que tem 2 motivos muito especiais que eu gostaria de tê-la aqui conosco. Que o primeiro motivo é pela própria carreira dela. Eu acho que ela tem uma história aí bem bacana que nós vamos saber, de carreira mesmo, mas também o tema que ela aborda referente à educação positiva. A minha ideia aqui é que você consiga fazer esse paralelo da educação que você teve lá em termos de primeira infância e como que isso pode impactar na tua carreira. Então a gente está falando de síndrome de impostor, estamos falando de sabotadores, crenças limitantes, traumas, né, Maia? Então tem muita coisa aqui que eu acho que vai trazer e promover muitas reflexões para vocês. Então vamos lá, né, Maia? Bom, primeiro de tudo, Maia, acho que é importante a gente entender quem é você. Né? Conta pra nós quem é a Maia, da onde você veio, conta tudo pra nós que a gente quer saber. Bom, vamos fazer por uma ordem cronológica dos acontecimentos, acho que ia ajudar a dar uma estrutura na narrativa. Eu nasci na Suíça, minha mãe é brasileira, meu pai é suíço, eu nasci e cresci lá. E aí, depois, com 19 anos, eu me mudei para Alemanha, fiz 2 anos de psicologia lá, aí me mudei para o Brasil. E aí, na cidade que eu fui morar, não tinha psicologia, aí fui fazer pedagogia. Não tive como continuar minha faculdade, fui fazer pedagogia. Já tive escola, eu fui proprietária de uma escola por 7 anos. E aí, com 27, eu engravidei do meu primeiro filho. E é engraçado porque eu tinha experiência com crianças, e aí eu pensei, beleza, não preciso nem ficar lendo muita coisa, né? Já sou pedagoga, já tenho escola, né? Eu vou saber lidar com esse rolê da maternidade. Imagina, eu vou tirar de letra. E realmente eu não fiz não tive uma preparação nesse sentido, assim. E meu filho nasce num ambiente extremamente castrador, assim, né? Do tipo, ele não tinha muita liberdade com suas expressões emocionais, assim, né? Eu não conseguia me conectar muito com ele. Com 2 meses eu já falei assim, preciso voltar a trabalhar. Eu ficava desesperada para sair daquela situação que eu estava, né? Dentro de casa, com um recém-nascido. E eu acho que muitas mulheres se veem nesse lugar, só que às vezes a gente esconde o que a gente está sentindo com o discurso de eu não posso ser só mãe. E sim, a gente não é só mãe. Só que a gente tem que entender que com um filhote recém-nascido, o meu papel mais importante vai ser mãe, porque ele precisa de mim para eu alimentá-lo emocionalmente, né? E eu não consegui fazer isso com meu filho naquele início de vida. Eu não dei conta, não tinha noção dos meus traumas, não tinha noção de nada disso. Tava super no automático, parecendo um trator, assim, passando em cima de tudo, de todos. E meu filho ali, sem uma referência. Com certeza, ele adoecia, assim que ele comunicava para mim, que ele estava precisando demais de mim, né? Mas ainda assim, eu medicava e vambora. E eu consegui sustentar esse meu lugar ainda até o nascimento da minha segunda filha. Aí, a minha segunda filha nasceu na Suíça. A gente estava morando lá na época.
Só que aí eu desabei, porque eu estava com 2 crianças pequenas em casa. O Luca tinha 2 anos e 3 meses quando a Nina nasceu. E aí eu desabei porque aí, naquele momento, eu me sentia assim, eu não tenho controle sobre mais nada. Eu tinha a ilusão de ter controle antes. Das pessoas, das coisas, das situações, de mim. E aí, quando minha filha nasce, eu desabo totalmente. Sou forçada, entre aspas, a ficar em casa com as minhas 2 crianças e eu beiro ao desespero com isso. Por quê? E aí, já dando uma palhinha sobre a questão de como o trauma afeta a gente. Eu não ser produtiva era desesperador, porque eu atrelava meu valor à produtividade. Né? Eu preciso mostrar meu valor com o que eu faço. E na minha concepção na época era assim, não estou fazendo nada de importante. Imagina, eu estava só cuidando de 2 crianças pequenas. Imagina, né? Bem tranquilo. Mas eu não achava que aquilo que eu estava fazendo era importante ou valioso o suficiente para agregar valor para mim. E aquilo foi desesperador, porque eu falei, eu só fico o dia inteiro brincando, eu só fico indo para parquinho com as crianças, eu só faço isso. E aquilo mexeu profundamente comigo. Só que o que acontece? Eu ainda não estava num nível de consciência a respeito disso tudo. Eu só sentia essa infelicidade e projetava nos meus filhos. Eu estava extremamente agressiva com eles, extremamente violenta com as palavras, com as minhas atitudes. Eu amava os meus filhos mais do que tudo. Eu não tinha nenhuma dúvida quanto a isso, mas o meu tratamento não demonstrava amor. E comecei a ficar assustada comigo mesma. Assim, peraí... Eu tive uma infância, eu venho de um lar disfuncional e eu falo isso não apontando o dedo, mas com uma consciência de que trauma é transgeracional, né? Que meus pais passaram para frente e o que eles viveram e eles não tiveram o privilégio que eu tenho de revisitar isso, de ter um novo aprendizado. Na época nem tinha como acessar as informações que nós temos hoje, né? Mas estava ali vivendo nessa inconsciência e projetando nos meus filhos, ao mesmo tempo que eu falava, eu não vou replicar exatamente o que eu vivi, eu não quero isso, não vou fazer isso, mas eu não conseguia. Eu jurava para mim, nunca mais vou fazer, nunca mais vou fazer, nunca mais vou fazer. No primeiro gatilho ativado, descontava neles, e aí recomeçava o ciclo, desculpa, não devia ter feito, aí nunca mais eu faço, nunca mais eu faço. Arrependimento. Culpa. Exatamente. A gente fica marinando ali, assim, né? Na culpa e se perguntando o que tem de errado comigo. Eu tenho algum problema? Eu tenho algum problema, porque não é possível que eu não consiga tratar meus filhos com dignidade. Eu amo eles, o que tem de errado comigo? E aí eu começava a pensar, deve ter alguma loucura, devo ter algum problema, devo ter alguma disfunção, não é possível. Sim. E aí eu lembro que tem uma história que eu conto. Acho que todo podcast que eu conto essa história, assim, que foi um momento muito doloroso na minha maternidade, que foi num Natal, no primeiro Natal da Nina. Ela tinha 3 meses, o Luca tinha 2 anos e meio, e eu projetei a vida toda, eu sonhei, Paola, em criar a minha famíliazinha que ia me amar, sabe? Aquela coisa bem propaganda de margarina. Eu vou ser muito feliz quando eu tiver os meus filhos e o meu marido e eles vão me amar. Então, assim, né? A gente, quando não recebeu o colo lá atrás, a gente procura o colo o resto da vida em outras pessoas, né? Então, meus filhos já nasceram com uma dívida de me fazer feliz. Já nasceram com a dívida de sustentar minha felicidade. E esse é um peso insustentável, insuportável para uma criança carregar. E aí, estamos lá nesse Natal e eu super empolgada. Aí, primeiro Natal com a família que eu sonhei a vida toda em ter. E aí, vamos tirar uma foto. Aí eu coloco a câmera. E meu filho, obviamente, tá pouco se importando com a foto. Ele tá com uma árvore de Natal toda brilhosa, toda colorida do lado. Ele tá lá mexendo nas bolas de Natal, louco para abrir os presentes e tudo. E eu começo a ficar muito irritada com meu filho. Fica quieto aqui. Vem tirar foto. Mas porque eu estava, naquele momento, querendo concretizar o meu sonho através da foto. E querendo que todo mundo se encaixasse no meu sonho. E aí, quando começou a não funcionar,
eu explodi totalmente. Puxei meu filho pela mãozinha, fui arrastando ele pro quarto dele, pus ele lá dentro, dei uma bronca, gritei com ele, fechei a porta para deixar ele de castigo. Assim que fechei a porta, a ficha caiu. Eu falei, o que eu tô fazendo? Abri a porta e meu filho tava com xixi na calça, de medo de mim. E aí, nessa hora, eu não foi só nesse momento, mas assim, foi um momento muito marcante e foi um tapa na minha cara. De eu perceber, olha o que eu tô causando nos meus filhos. Eu, que deveria ser o porto seguro deles, estou sendo o maior perigo para eles. E aí eu lembro de... Nossa, que história. Aí eu sentei na cama um dia, alguns dias depois, assim, eu lembro que eu falei que eu falei pra algo, falei assim, eu não dou conta mais. Não tá dando certo mais, não quero mais, eu preciso de achar algum caminho para melhorar, eu devo ter algum problema, alguma coisa tem de errado comigo, não é possível. E aí, alguns dias, assim, acho que no mesmo dia, no dia seguinte, apareceu um conteúdo para mim no Instagram sobre educação positiva, né? Aí eu sempre falo que o algoritmo deve ter escutado alguma coisa. O algoritmo ouviu o meu clamor. Tem alguém me seguindo aqui. E aí apareceu. E assim, eu sempre fui muito autodidata. Então, assim, eu vejo algo que me interessa, eu já vou mergulhando, já vou achando caminhos de conseguir me aprofundar naquele assunto. Então, eu li um conteúdo, eu nem lembro o que foi exatamente. Mas eu olhei e falei, putz, é isso que eu quero, sim, é isso daí. E aí eu fui mergulhar, aí eu mergulhei assim com todas as minhas forças, até porque eu estava desesperada para salvar meus filhos de mim mesma. Então eu falava assim, eu preciso consumir tudo que tiver a respeito disso para eu mudar, porque não vou continuar desse jeito. Porque assim, eu vivia com o medo, Paola, de que meus filhos crescessem e me odiassem. Que eles iriam crescer e nunca mais querer conversar comigo, porque eu estava tratando eles mesmo muito mal. Eles teriam todo o direito de não querer estar comigo. E aí eu entrei naquele desespero, mergulhei, maratonei, sabe? Os conteúdos, inclusive hoje, eu amo participar de podcast, porque um dos caminhos que eu encontrei na época de me informar sobre educação positiva era através de podcast. O que existia de conteúdo na época, eu estava consumindo. Né? Então, hoje eu entendo que o podcast é um lugar assim, muito propenso para as pessoas poderem buscar esse conhecimento de forma gratuita, ou seja, é muito acessível. Aprofundada, porque a gente fica bastante tempo conversando, não fica um conteúdo superficial. Então eu acho que todo criador de conteúdo deve aceitar convites de podcast, gente, porque a gente tem que botar para o mundo o que a gente está aprendendo, né? E educação positiva também começou a me dar esse desejo, porque eu falava assim, a outra, a jovem. Gente, esse conteúdo é tão bom para mim que eu preciso colocar ele outras pessoas devem gostar disso também. Não é possível que só seja tão bom assim, só pra mim. Uhum. E na época, eu tinha estudado 1 ano só pra mim e já estava começando a ver mudanças na relação com os meus filhos. E aí eu estava num grupo de pais da turma dos meus filhos, e aí eu comecei a mandar áudio. Falei, gente, eu aprendi um negócio tão legal ultimamente, posso mandar um áudio pra vocês? Só pra compartilhar? Se gostou, se não gostar, tudo bem também, mas aqui é tão legal, né? Aí eu mandava áudios, aí algumas mães respondiam e tal. E foi meio que criando uma estruturazinha, assim, aquilo. Aí eu pensei, eu preciso alcançar mais pessoas com essa informação. Vou pro YouTube. Só que na época eu tinha muita vergonha de aparecer, eu não queria falar na câmera, era uma coisa que me constrangia. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma estrutura improvisada assim, colocava o celular gravando de cima e eu fazia mapas mentais. Aí eu pegava um papel e ficava desenhando um conceito, aí eu explicava com um mapa mental. Aí eu ia pro guarda-roupa com o telefone para fazer uma sensação de um som de estúdio e gravava dentro do guarda-roupa para ficar mais abafada. E eu fazia os vídeos pro YouTube. E foi assim que começou, de fato, dia 10 de maio de 2019. Eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube. E aí uma pessoa falou pra mim assim, um mês depois, a pessoa falou pra mim assim, você vai precisar ir pro Instagram.
Aí eu, não, Instagram não. Que inclusive eu tava num hiato de rede social. Eu tava, tipo, sem rede social nenhuma. Nesse ano, nesse ano que eu tava estudando educação positiva pra mim, eu não tava em nenhuma rede social. Eu tava só, tipo, podcast, YouTube, eu não tava em rede social. E aí, quando ele falou isso, essa pessoa falou isso pra mim, eu fiquei assim, não vou ter que voltar pro Instagram, vou ter que mexer com isso. Ele falou, é a maior vitrine que tem no mundo. Você precisa ir pro Instagram. Aí tá bom. Aí eu comecei. Aí na época o meu perfil se chamava Mãe Labarismo. Aí depois eu troquei o nome. Mas aí se chamava Mãe Labarismo e eu comecei com o intuito de levar as pessoas pro YouTube. Então eu não postava nenhum conteúdo de valor no Instagram. Eu postava só, tem um vídeo novo no meu canal. Não sei o quê. Vamos pra lá. Né? Assim, eu não fiz curso. Na época eu não tinha feito nenhum curso, não tinha conhecimento. Eu fui muito, né? Como diz, raça, né? Tem uma sócia minha que fala assim, tirei do sovaco. Foi isso, eu tirei do sovaco e fui. Aí nessa época, a gente estava no Brasil, e aí a gente decidiu ir para Portugal. Vocês já viram que é um rolê, aguenta aí, gente, vocês vão entender aqui a viagem. Aí, beleza. Aí a gente falou, não, vamos para Portugal. Aí a gente foi para Portugal, porque a ideia era trabalhar com turismo lá em Portugal. E eu tava fazendo esse negócio na internet sem nenhuma pretensão. Eu só queria botar pra fora o que era tão bom pra mim. Não tinha nenhuma pretensão. Eu acho que na época eu nem sabia que dá pra monetizar. Nem sabia como monetizar isso. Fomos pra Portugal. E aí abrimos a empresa lá. E documentação, e burocracia e tal. Enquanto isso, eu continuei alimentando meu Instagram. E com aí veio a pandemia. Bem tranquilo. Turismo e pandemia. Inversamente proporcional. Exatamente. Só que a gente tinha investido todos os nossos recursos nesse projeto. A gente ficou com o na mão, assim. Literalmente. Praticamente, né? A gente perdeu tudo, porque 2 semanas após a gente começar a trabalhar, a pandemia veio. A gente pensou assim, a gente vai investir, assim que começar, a gente vai começar a ter retorno. A gente não teve retorno. A gente ficou totalmente desesperado, né? Eu só chorava. A pandemia por si só já era desesperadora, né? Mas ainda pensar assim, não tem dinheiro. A gente estava morando num país que não era o nosso, pagando aluguel, pagando imposto, pagando tudo. E a gente estava assim, não tem de onde tirar dinheiro, o que a gente vai fazer agora? Minha mãe mora na Inglaterra. Aí, nessa hora, ela falou assim, vem pra cá, que qualquer trabalho que conseguir aqui, pelo menos, é alguma coisa que dá pra sustentar, é melhor do que aí. E aí, a gente se mudou no meio da pandemia. Enquanto isso, eu tava lá, continuando a fazer o negócio no Instagram. Eu sei que eu comecei em junho de 2019... E aí, em fevereiro, eu tava com 10 mil seguidores. Então, já tava com uma basezinha bacana. Sim. Aí, eu acho que já tinha chegado a lançar um curso, mas assim, né, sem estratégia nenhuma, assim, né? Então, não dava para viver daquilo, nem nada. Aí, a gente foi pra Inglaterra, meu marido começou a trabalhar em fábrica a gente esquece a palavra sempre. Não se fala frutos do mar quando se fala de fábrica, né? Como é que se fala? Eram frutos do mar, mas não dá pra fazer. Era alimentícia. Alimentícia. Não, só que assim, por serem... perecíveis? O cheiro era assim. Entendi. Tem esse agravante, assim, esse sabe? Agravante. Insalubre. Extremamente. Emocionalmente, fisicamente, era um horror. Mas não, era o que dava pra fazer. Aí a gente tava morando na Inglaterra, meu marido começou lá a trabalhar na fábrica, ele chegava e falava assim, pelo amor de Deus, isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Aí ele falava assim, gata, a gente se chama de gata e gata, se esse negócio do Instagram não rodar, você vai ter que abrir mão e trabalhar num emprego aqui, porque não dá pra só eu ficar trabalhando. Aí, menina... O Instagram vai ter que bombar. Foi o empurrão que eu precisava. Aí eu desesperei e falei, não vou abrir mão desse negócio, porque eu sei que vai dar certo. Ele vai dar certo, tem tudo pra dar certo. As pessoas gostam desse assunto. E na pandemia, não sei se você lembra, foi uma época que muita gente cresceu, porque estava todo mundo em casa. Eu lembro que, assim, às 8 da noite, tava assim, tudo quanto é live. Todo mundo fazendo live. Então, eu cresci muito na pandemia.
Muito, assim. Em 6 meses, eu tava com 10 mil, em 6 meses eu tava com 60 mil. Assim, era muito, pra época, um crescimento muito grande. Rapidíssimo, né? Mas muito proporcionado por essa questão também, né? E aí, menina, aí o negócio pegou jeito, assim. Aí eu comecei a trabalhar com uma equipe que me lançava os meus cursos, que me ajudou muito. Eu não estou mais com essa equipe, mas eu aprendi muito com essa equipe. Me ensinou muito sobre marketing digital. Aí eu comecei a dar uma pesquisada em cursos para eu aprender, para eu aprimorar minhas habilidades, digamos assim. Mas, assim, ainda assim, era tudo muito orgânico, sabe, Paula? Assim, eu acho que eu tentava me comunicar de maneira muito honesta, muito verdadeira, muito minha, assim, com as pessoas. Eu acho que isso gerou muita conexão, porque até hoje muitos se sentem próximos de mim por isso, porque eu quero mesmo estar próxima das pessoas. Enfim, aí chegou num ponto que eu estava conseguindo rentabilizar melhor o Instagram, e eu cheguei e falei pro meu marido assim, 1 ano depois, mais ou menos, falei assim, não tá legal esse teu trabalho. Eu sei que você não tá gostando. O que eu ganho não dá para sustentar a gente aqui na Inglaterra, mas daria para sustentar no Brasil. E aí? A gente veio pro Brasil, a gente fez a escolha. Falei, tá, então a gente vai para lá. Eu vou me tornar a pessoa que vai cuidar das finanças em casa. E você vai me apoiar com esse projeto. E viemos. E daí as coisas começaram a se estruturar ainda mais, porque estando no Brasil eu poderia estar participando mais de entrevistas, enfim. Aí foi crescendo cada vez mais, e aí eu lancei meu primeiro livro. Meu primeiro livro, que foi uma experiência inesperada. Porque o que acontece? Primeiro que eu escrevi o livro muito rápido, porque ele estava muito pronto na minha cabeça. E eu me inspirei no livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Eu li o livro da Djamila e falei assim, gente, é um livro formidável, porque ele é direto no ponto, ele te explica sobre o racismo estrutural, ele te mostra o que você, como pessoa branca, pode fazer para desconstruir esse sistema, quais são as nossas responsabilidades como pessoas brancas, em ou alimentar ou destruir esse sistema. Aí eu pensei, cara, eu vou escrever um livro nesse formato sobre educação positiva. Um livro de entrada, um livro que dá para presentear para qualquer pessoa, um livro que qualquer pessoa consiga ler, que não seja denso nem pesado, mas transformador, enfim. E aí eu sentei e consegui escrever o livro. Não demorou muito, acho que em 3, 4 meses eu escrevi o livro. Só que, ainda assim, eu tinha medo pelo seguinte, porque quando você coloca um post e talvez ele chega mal, ou talvez você se expressa mal, você faz uma cagada, né? Você deleta o post. Gente, o livro, o que eu faço se, tipo, a pessoa não gostar? Tá na casa dela. Tipo, me ferrei, lascou, né? Tá lá, como é que eu vou consertar o erro? Não tem como. Eu lembro que 2 semanas antes do meu livro ser lançado, eu entrei numa livraria. Aí eu comecei a olhar e me deu pânico. Aí eu comecei a chorar no meio da livraria. Eu chamei meu marido. Ai, me abraça, tô desesperada. Meu livro vai sair daqui a 2 semanas. E eu tô rindo agora, mas eu tava chorando. Eu tava com muito medo, porque eu pensei, se alguma coisa der errado, e isso também vem muito de trauma, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas se der muito errado, a minha carreira vai cair. Tipo, tudo que eu construí até agora, eu tava com 1 milhão de seguidores. Não, tava com quase 1 milhão. O que eu vou fazer se alguma coisa der errado? Então eu tava bem catastrófica, bem apocalíptica, assim, sabe? Profeta do caos. Total, não, totalmente. E aí, o livro lançou. E aí eu pensei, aí tudo bem, aí foi aquele sucesso que vendeu horrores, mas as pessoas não tinham lido ainda, porque tava na pré-venda. Então eu falei assim, nossa senhora, é muita gente que vai ler o livro e se der ruim, vai ser muito ruim, né? Ainda tava super tensa com isso. Aí começaram a vir os reviews na Amazon. E aí as pessoas colocando 5 estrelas, algumas 4 estrelas, 5 estrelas, 4 estrelas, 5... Até hoje é 4.8 a nota. Uau! Então muita gente... E os depoimentos, as pessoas escreviam um textão, eu falava assim, gente, como que a pessoa tira um tempo da vida dela para escrever isso? Sobre o meu livro? Não é possível! E aí, assim, foi incrível. O sucesso do livro até hoje, assim, ele continua indo super bem. E as pessoas gostam de presentear um livro, então eu consegui fazer o que eu queria mesmo, de poder levar a educação positiva para mais pessoas.
E hoje eu tive algumas decisões que eu tomei na minha carreira que foram muito assertivas e que eu vejo que contribuíram para eu hoje estar onde estou, por exemplo, a contratação de uma assessoria de imprensa. Claro que não é qualquer uma, né? Hoje eu tô com a BPM.com, que é a mesma da Anitta, da Eliana, da Cláudia Leite. Tem um pessoal assim, muito maravilhoso. Então, a assessoria é muito, muito boa com a qual eu tô trabalhando. Eu tô falando isso porque às vezes as pessoas ficam empolgadas quando elas ouvem algo na internet, no podcast, já vão atrás. Eu tô só dando um pouquinho de contexto, porque assim, precisa saber desse pano de fundo, assim, né? Que eu estou com uma assessoria que é muito, muito boa. E eu ainda lembro que eu fiz... Foi assim, gente, essa história da assessoria foi assim. Uma outra criadora de conteúdo falou, mas precisa de uma assessoria de imprensa, que ela tem uma também. Falei, por quê? Ela, porque eles vão te colocar em um monte de entrevista, é super importante. Falei, nossa, sério? Eu não sabia, eu nem sabia que existia isso. E aí, tinha uma pessoa que me seguia, que eu já via, assim, que ela assessorava vários famosos. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, fulana, eu tô procurando uma assessoria de imprensa, você trabalha com isso? Se não, você tem alguém pra me indicar? Ela falou, tem, meu marido trabalha, meu ex-marido trabalha. E eles são sócios até hoje. Que é o Paulo. Aí eu mandei mensagem pro Paulo, que também me seguia na época. Falei, Paulo, tô procurando. E assim, gente, quando eu vi quem ele atendia, eu falei, velho, ele nunca vai me aceitar. Não vou passar essa entrevista. Tipo, ao invés de eu achar que eu estou contratando eles, tipo, eles não vão me aceitar. Aí eu fiz a entrevista com o Paulo e eu tava super nervosa. Eu falei, ai, gente, tem que dar certo. E aí eu fiz a entrevista. Fiz assim, a entrevista, na verdade, era um momento pra gente se conhecer. Aí ele falou, não, vou te mandar uma proposta e aí você vê se faz sentido ou não. Aí ele mandou, eu só falei assim, vai, amor, eu só quero as entrevistas, então só me leva para os lugares, né? E aí quando eu comecei a trabalhar com eles, aí eu comecei a alcançar muita visibilidade. Claro que tem uma outra questão que eu lancei livro, eu lancei mais um livro, né? Tem sempre muito trabalho. Exatamente. Tipo assim, a assessoria de imprensa funciona quando eu tô produzindo muito. Sim. Senão eles não têm muito o que fazer com a pessoa, né? Então tem isso também. Aí eles começaram a conseguir me colocar em veículos para entrevistas, para matéria. Eu já escrevi para a Folha de São Paulo, escrevi para o jornal O Tempo. Então, os maiores jornais já tem matérias minhas que eu colaborei, ou que eu escrevi, ou que eu dei entrevista. Na revista Crescer já saiu umas 4 vezes. Então, assim, é claro que eu também construí tudo isso, mas eu tenho apoios acontecendo assim, né? Não é só... E foi natural, né? À medida que você foi crescendo, você foi identificando essa necessidade de trazer pessoas para ir incorporando, para realmente dar cada vez mais consistência para o que você traz, né? Sim. Eu acho que eu poderia ter tomado mais decisões mais assertivas, mas as que eu tomei deram certo. Mas talvez, assim... Eu não acho necessariamente que se alguém estiver me ouvindo que quiser se inspirar, eu falo assim, calma. Eu acho que tem muita coisa que eu poderia ter feito diferente. Eu acho que eu devia ter tido uma equipe para me lançar muito, muito antes do que quando eu fui de fato começar. Eu não acho que não precisava esperar ter... Eu lembro que eu comecei a trabalhar com essa equipe, eu acho que eu tinha 50 mil seguidores na época. Você não precisa de 50 mil seguidores para lançar infoproduto. Sabe? Eu esperei porque eu pensava, ninguém vai querer comprar. Então, ó o sabotador, né? Então, assim, eu tô contando minha história, não tipo assim, faz o que eu fiz. Eu acho que dá pra fazer bem melhor, né? Mas, assim, ainda assim, algumas decisões que eu tomei foram assertivas, como a questão da assessoria de imprensa. E aí tem outra coisa. Por exemplo, eu lembro de uma vez, antes da assessoria, que eu recebi um convite de um podcast. E aí eu perguntei se eles pagavam a passagem. Aí eles falaram que não pagavam a passagem. Eu falei assim, então também não vou. E depois eu me arrependi. Porque depois eu entendi que podcast... Primeiro que está muito conectado com o meu propósito, mas o podcast, quando você vai gravar ele presencialmente... primeiro que você vai conseguir um monte de conteúdo para você postar no feed, que gera também autoridade, que te coloca num lugar assim de prestígio, e isso é uma estratégia muito forte na rede social, a gente precisa disso.
Aí depois que eu fiz isso, me arrependi, eu falei assim, não, eu preciso entender que esses convites, mesmo que eles não, que eu não receba nada por isso, é um investimento na minha carreira. Então, do mesmo jeito que você investe num curso, você investe, enfim, numa assessoria, numa leitura, tem o investimento também nesse sentido. Então, aí eu falei assim, não, a partir de agora, qualquer convite de podcast... Porque, assim, remotamente é fácil de aceitar, porque você está na sua casa. Esses eu já aceitava de... Exatamente. Esses eu já aceitava de todo jeito. Mas os que eram remotos, que eu tinha que viajar... presenciais, né? Que eu tinha que viajar para São Paulo e tal... Eu ficava assim, eles têm que pagar, eles estão me chamando. E aí eu comecei a entender que não, que eu ia entender isso, que eu ia entender isso como investimento na minha carreira. E aí eu falei pra minha assessoria, pode mandar convite, que todo que chegar eu vou. Não, inclusive não importa se é grande, se é pequeno, eu vou. E aí eu comecei, ano passado eu gravei muitos, assim, nesse formato. O que rendeu material maravilhoso pro meu feed também, mas também um alcance... bacana. E o que é legal é que a cada podcast que eu estou indo, eu estou furando cada vez mais a bolha. Por exemplo, semana passada eu estava participando de um programa que é totalmente fora da minha bolha. É um programa, é um canal no YouTube que passa o dia todo. É como se fosse um canal de TV no YouTube. Só que, em termos demográficos, é uma galera super jovem. Que não é a galera que me segue no Instagram. E aí eles me chamaram. E foi super assim, foi bem emotivo, porque a gente falou sobre trauma, sobre a questão, assim, e era uma galera que nem filho tinha. E eles ficaram assim, sabe, super impactados, começaram a pensar sobre as próprias infâncias e ficaram super felizes com a minha participação. E aí um monte de gente nova começou a me seguir no Instagram. Que não necessariamente tem filhos, né? Não, a que maioria não tem. E tipo, eu tô aqui porque eu te assisti no programa. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Esses são jovens que, se um dia forem querer ter filhos, estarão muito mais conscientes. Sim. E eu fiquei muito feliz. É trabalhar na base. É lindo, porque a gente tem que trabalhar com prevenção. Ainda, né? Aí hoje, por exemplo, eu tô aqui falando sobre construção de carreira, que é uma coisa que não é meu foco no Instagram, mas eu fico super feliz de estar trazendo uma perspectiva um pouco mais humanizada sobre o marketing, sobre construção de carreira, sem ser só aquela coisa da meritocracia, tipo, é só você acordar e se esforçar, que isso não é verdade, não é só isso. Com certeza. Tem vários fatores aí. O fato de você ser mulher, por exemplo, você já está em desvantagem. Se você for mulher negra, você está em mais desvantagem ainda. Então, não é só uma questão de força de vontade. Sim, tem todo um sistema que privilegia homens brancos. E você que trabalha com RH, você sabe disso, com né? certeza. Então, é importante trazer essas análises com recorte racial, recorte de gênero, pra gente entender, enfim. E aí eu amo poder estar conversando com pessoas, levando esse conhecimento para as pessoas e percebendo também como que isso é vantajoso para quem me acompanha, porque é um conteúdo gratuito. Então, eu torno a educação positiva mais acessível e menos elitizada, que é uma preocupação. Você impacta mais pessoas, né, Maia? Ouvindo você falar, dentro, né, dos motivos que me chamam muita atenção de trazer, é justamente por atender pessoas em mentoria e entender o quanto a falta de educação positiva impacta na vida adulta. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como que você avalia que essa falta de educação positiva, como que ela vai interferir na carreira, quando a gente pensa em soft skills, competências mesmo, né? Aquela iniciativa que é tão cobrada, aquela agilidade, aquele dinamismo, inteligência emocional, tantas coisas que são cobradas. Na sua opinião, fazendo esse paralelo hoje, né? Como que a falta de educação positiva pode impactar na carreira das pessoas? Eu vou dar um exemplo meu, que eu até mencionei antes sobre a impressão de que o livro ia dar ruim, né? Mas isso eu senti não só em relação ao livro. Eu sempre, toda vez que eu tinha algo muito bom, vamos supor, eu recebi um convite para ir no podcast de alcance nacional. Aí eu ficava empolgada, daqui a pouco, ai meu Deus, vai acontecer alguma merda depois, certeza. Quando vem coisa boa, depois vai acontecer alguma coisa ruim. Certeza que isso vai acontecer. E aí ficava toda vez com esse ciclo, assim, parece que eu não conseguia curtir as conquistas, porque eu já ficava pensando, vai vir coisa ruim depois. E aí, estudando sobre trauma e a neurociência do trauma, eu fui entendendo que essa minha maneira de enxergar o mundo foi aprendida. E isso vem da forma como a gente vive o mundo no nosso início de vida. Por quê? Quando a gente nasce,
A gente tem algumas informações intrauterinas, sim, a gente tem algumas informações também da nossa espécie que são passadas, mas assim, a maioria a gente vai aprender na interação com os nossos pais. Até porque o nosso cérebro é um cérebro social. Antes de eu aprender a falar, a contar, a saber o nome das cores, essas coisas que as crianças aprendem. Antes de tudo isso, eu aprendo a me relacionar. Então, eu aprendo como que o mundo funciona, o mundo macro, através do mundo micro que eu tenho, que são eu e os meus pais, ou eu e os meus adultos cuidadores primários, né? Cada criança cresce numa formatação. E aí o que acontece? Se eu a todo momento sou acuada, se a todo momento eu levo bronca, se a todo momento do nada vem um tapa, se o erro sempre é muito cobrado, né? Você não pode errar. Quantos de nós não passamos por uma situação assim? Tá escrevendo, aí o pai e a mãe chegam, ai, que falta de capricho, apaga isso, e pega a borracha e pá, aquela violência, né? Ou pintou fora da linha, ai, que coisa, que falta de atenção. Então, desde pequeno, você aprende que o erro custa caro, que você tem que evitar a qualquer custo, e que a qualquer momento algo ruim vai acontecer, porque de fato acontecia. E aí você leva pra vida adulta e você acha que tem um problema. E aí eu falo, você tem uma história, é isso que você tem marcas, por isso que você tá assim. Inclusive, quando eu tava naquele meu segundo puerpério, que eu tava contando antes, de como me desestruturou, se eu tivesse informação sobre trauma, eu saberia que eu não estava com algum problema, eu estava com um gatilho ativadíssimo, né? Que eu não estava estragada, que não era uma pessoa mal, ruim, mas eu não estava conseguindo acolher uma dor que estava berrando aqui dentro de mim, que era a necessidade de ser aprovada pelo outro, através do que eu faço. E aí eu precisei... Hoje, por exemplo, eu entendo que essa necessidade de ser aprovado externamente, e isso pode vir de várias maneiras, seja através da nossa aparência, da nossa inteligência, da nossa produtividade, até da nossa amorosidade. Se você sempre foi cobrado pelos teus pais de fazê-los felizes, né, e de que, sei lá, talvez a mãe ou o pai chantageava, ai, você não me ama, filha, ai, eu fico muito triste, aí você fica se hiper esforçando em manter papai e mamãe. Exatamente. Então, assim, esse mecanismo de produtividade pode aparecer de várias maneiras, né? E aí, pra mim, era muito na base da inteligência. Eu precisava mostrar que eu era inteligente. E cuidar de criança eu não considerava uma coisa inteligente o suficiente para eu poder receber reconhecimento, né? E aí, mais uma vez, é um comportamento aprendido, porque nenhum bebê nasce precisando agradar papai e mamãe. Ele nasce pronto para se conectar e para receber esse amor de forma gratuita, não para precisar se esforçar por esse amor. E aí, enfim, eu fui entendendo que as minhas dificuldades, as maiores dificuldades que eu tinha, que era justamente esse apocalipse mental, ou essa necessidade de me provar para os outros através do meu conhecimento, né? Eu precisei começar a acolher isso e falar assim, que eu sou suficiente, que eu posso ser inteligente e só, sem precisar um mérito, um prêmio, um reconhecimento. É isso, assim, eu posso ficar em paz com quem eu sou, sem precisar provar algo para alguém. E não é só um processo racional, não é só você decidir que você nunca mais vai ser assim, leva tempo, né? Para a gente poder desconstruir essas estruturas que a gente, enfim, carrega. Mas o legal da educação positiva na minha perspectiva, que eu desenvolvo um olhar muito mais humanizado para todas as pessoas. E aí, se eu vejo uma pessoa que está procrastinando, eu não julgo essa pessoa, porque eu entendo que ela está com algum gatilho ali, alguma coisa ativado, e ela precisa de acolhimento, de suporte. Né? Ela não precisa de alguém falar assim, mas não precisa você ficar assim, você é tão boa, porque não tem a ver com racional, é emocional, é visceral. Né? E você vai entendendo que todos esses mecanismos vêm de um lugar de sobrevivência. E o jeito de você poder apoiar qualquer pessoa e a você mesmo e mesma é do lugar do acolhimento, de entender, você aprendeu a ser assim, mas você não é defeituosa, você não está estragada por ser assim. E dá pra gente reaprender, felizmente. Leva tempo? Leva. É cansativo?
Mas a gente pode. E muitas vezes, né, Maia, o que a gente percebe? Essas pessoas vão buscar esse apoio para essa função original de sobrevivência, tanto para mantê-la, mas também para acolhê-la numa liderança que não tem preparo nenhum. Ela faz essa projeção dentro de uma organização. Porque a gente já até conversou em outros episódios aqui que a primeira empresa que a gente é admitida é a nossa família. Então, a forma como realmente você vai estar trabalhando no teu dia a dia dentro da tua carreira, você acaba repetindo muito a forma das relações que você teve com seus pais e com as suas mães, né? Então, o próprio Bert Hellinger já fala sobre a questão da liderança, sobre a questão de dificuldade com chefes mesmo. Da onde que é essa natureza? Da onde que veio esse primeiro ponto de função original de sobrevivência? Então, tem leituras que são muito importantes e que ajudam muito o profissional, né? Então, acho que é fundamental. E dentro dessa perspectiva, como que você avalia assim, a necessidade do autoconhecimento para quem quer crescer na carreira, para quem sente essa dificuldade hoje? Sem autoconhecimento não tem como funcionar, assim, é essencial. Eu entendo que hoje todo curso de faculdade tinha que ter um módulo de autoconhecimento, porque senão você vai projetar suas dores em quem você atende, né? E você vai terceirizar a responsabilidade. Você não vai conseguir se conectar com o outro. É a habilidade mais importante. Agora sim, por que nós não temos autoconhecimento? Porque na nossa infância nós não tivemos a chance de sermos autênticos. Então, por exemplo, sei lá, você é uma criança de 2 anos, 3 anos que está muito brava porque essa flor é roxa e não é vermelha. Criança pequena é isso, né? Nós adultos julgamos desnecessário. É roxo porque é roxo e pronto. Mas para a criança aquilo é um absurdo, porque o desejo dela é que seja vermelho. Como assim o meu desejo não... Porque a criança sentiu, agiu. A criança não tem filtro, não racionaliza igual nós racionalizamos como adultos. E aí, beleza, a criança fica reclamando que é vermelha, o que o pai e a mãe fazem? Para de reclamar! Que coisa chata! Você já falou a mesma coisa 1000 vezes! Ou seja, a criança demonstrou ali um desejo e o pai e a mãe ficaram incomodados, brigaram e a criança aprende. Quando eu demonstro uma opinião, ela não é bem-vinda. Então eu vou podar um pedacinho de mim aqui para me encaixar nessa expectativa, porque eu não posso abrir mão da conexão com os meus pais. E isso daí vem sempre em primeiro lugar. Aí numa próxima experiência eu vou e choro porque tô cansada. Mamãe faz uma cara brava pra mim quando eu choro. Papai fala que vai me dar motivo pra chorar de verdade. Como assim? O que isso significa? Quando eu choro, eu perco conexão com papai e mamãe. Não é bom chorar. Não vou chorar. Então, eu não tive a oportunidade de ser verdadeiro na relação com os meus pais. E não porque os meus pais não me amassem, nem eles eram autênticos, nem eles puderam ser. Nem eles puderam. Então, eles foram podaram a gente também. Então, a gente foi se afastando cada vez mais da nossa autenticidade e da nossa essência e nos tornamos um personagem para sobreviver. Porque eu não tinha outra opção. Aí eu cresço e começo a perceber que a dureza que eu tenho, na verdade, não é compatível com a minha autenticidade. Só que aí eu começo a somatizar. Aí eu começo a ter um monte de dor de cabeça sem conseguir entender. Crise de ansiedade. Não consigo dormir bem à noite. Desconto na comida. E aí a sociedade olha para esses comportamentos como um defeito. Ai, mas você não tem um pouquinho de controle? Ai, essa coisa de crise de pânico. Ai, que frescura. Né? Exatamente. É falta de vergonha na cara. Falta de trabalho. Ai, que horrível. A pessoa já tá péssima, vulnerável, e a outra pessoa vem e tira. É bem triste isso. Mas tudo isso pra gente entender que se hoje nós estamos como estamos, isso tem uma origem. Né? E eu preciso de autoconhecimento hoje para conhecer quem eu realmente sou, porque eu não tive chance de ser quem eu realmente sou. Eu estou sustentando um personagem e isso o gasto energético disso é imenso. Sim. Por isso que a gente somatiza. Então agora, o que eu vou começar a fazer? Descobrir quem eu realmente sou. Então você é aquela mulher durona que dá conta de tudo?
Na verdade, muitas vezes eu sinto tristeza. Mas eu não me permito sentir, porque eu acho que é fraqueza, porque eu acho que tem gente que está sofrendo muito mais do que eu, porque eu acho que eu incomodo os outros quando estou triste. Gente, esses pensamentos não vieram do nada. A gente aprendeu a pensar assim. E aí, conforme eu vou acolhendo e falando assim, tá, eu sempre funcionei sendo durona, porque eu precisei. Foi muito importante eu ser assim para sobreviver. Foi útil. Não é um defeito, foi útil. E agora eu não preciso mais. Não sou mais a criança indefesa que precisou criar essa carcaça. Agora eu posso abrir mão, agora eu posso me vulnerabilizar. E o primeiro ponto é sair da alienação, né, Maia? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Se conscientizar. Sair da alienação e entender que realmente você... É porque as pessoas também buscam uma fórmula mágica quando elas começam a mexer, entender, não, mas eu sou essa pessoa e agora o que eu tenho que fazer? Não, calma, elabora primeiro, né? É muita coisa, porque dentro do que você trouxe, né? Pensando em posicionamento. Obviamente, essa pessoa vai estar dentro de um ambiente corporativo e ela também não vai saber se posicionar. Por quê? Porque ela aprendeu lá na primeira infância dela de que se posicionar iam deixar de gostar dela. E quando a gente traz uma das leis que regem os relacionamentos também, segundo Bert Helling, é o pertencimento. Então, esse medo dessa perda de conexão, seja com os pais e depois seja dentro do ambiente de trabalho, que vai fazer com que você continue mantendo aquele comportamento que você aprendeu lá. Faz sentido? Eu acho que o pertencimento é um movimento biológico nosso por sermos mamíferos, assim. Você não pode sobreviver em isolamento, né? Inclusive, essa ideia de, eu sou independente, não preciso de ninguém, é a maior mentira que existe, porque vai totalmente contra a nossa natureza. Se você está nesse movimento, é que você aprendeu se você está nesse movimento, é porque você, infelizmente, precisou aprender a estar sozinho, porque não tinha ninguém disponível para você. Então, assim, a gente às vezes olha para essas histórias de a pessoa é toda independente, é durona, olha que guerreira, que guerreiro. Eu vejo muita dor. Não tem vantagem nenhuma em você precisar ser forte o tempo todo. É tão importante e precioso você saber que você tem com quem contar. De você ter um dia ruim e ter, assim, uma pessoa que você pode chegar e falar assim, eu preciso de um colo. Não tô bem. E aí as pessoas falam assim, mas porque chorar não adianta nada. Amor, então tu nunca chorou gostoso nessa vida? O que é o alívio que o choro traz? Ele não vai resolver o teu problema externo. Mas aqui dentro, você chorou, soluçou, pôs pra fora. Aí você vai conseguir ter muito mais clareza do que fazer dali para frente. E isso daí é neurológico. Nós temos o nosso nervo vago, que é responsável pela nossa regulação e desregulação. E aí, com o choro, eu ativo o sistema nervoso simpático, parasimpático, para poder me sentir relaxada de novo. Então, assim, existem mecanismos de regulação naturais do nosso corpo que a gente acha que são um defeito. Aí, o que a gente mais escuta no ambiente corporativo? Ficou chateado, teve que ir no banheiro para chorar. Escondido. Não pode. Né? Se as empresas começassem a valorizar, e eu sei que existem algumas que estão nesse movimento, né? Mas de valorizar o autoconhecimento, de estudar sobre a neurociência do trauma, porque a gente acha que trauma é só catástrofe. E não é. O trauma pode ser o que você não recebeu na infância, que você precisava ter recebido, né? Mas se as empresas começassem a estudar realmente o ser humano, o desenvolvimento do ser humano, a teoria do apego seguro, a neurociência do trauma, o desenho original do ser humano, a gente teria empresas muito mais produtivas. Porque nós teríamos adultos que não estariam desregulados. Quando eu não estou desregulado, eu estou criativo, colaborativo, generoso, consigo me conectar com o outro e, sabe... Aí sim a gente veria produtividade. Mas de um lugar sustentável e saudável. Mas o que a gente faz? O sistema que nós temos hoje do capitalismo, que é, eu quero que você trabalhe aqui e eu não me importo se tu tá bem ou se não tá, eu quero resultado. Né? Preciso de um time de alta performance. Quando a pessoa tá destruída. Naquele livro que a gente comentou um pouquinho antes de começar, da inteligência positiva, ele fala sobre os times de alta performance e ele fala o quanto é importante você olhar para a sua equipe com esse olhar de sabotador, o quanto eles estão ativados o modo sábio, o modo sabotador, porque não adianta você ficar lá cobrando o resultado de quem está destruído por dentro. Então é bem fantástico, assim. Que legal. Eu acho que é importante as empresas começarem a
a ter pelo menos essa conscientização, que a partir da consciência a gente pode mudar algumas políticas nas empresas, né? Eu trabalho com mais 4 sócias na Escola de Educação Positiva, que é uma escola profissionalizante. Então, a gente forma pessoas para se tornarem ou educadores parentais ou pessoas que já atendem famílias, tipo médicos, juízes, pediatras, dentistas, terapeutas ocupacionais que já atendem, só que agora querem atender na abordagem de educação positiva. Então, um atendimento baseado nos 5 pilares da nossa escola. E somos 5 mulheres. Né? E o que a sociedade olha e fala de cara? Nossa, 5 mulheres trabalhando junto? Não deve dar certo isso, né? Primeiro que já temos uma misoginia explícita. Sim, aí, né? Com certeza. Mas, para além disso, eu posso dizer que é a experiência de trabalho mais rica que eu já tive na minha vida. Porque nós, até na nossa empresa, nós nos baseamos nos pilares da educação positiva. Então, se a gente vê que uma das sócias não está bem, a gente fala, não, peraí, para. A gente precisa cuidar disso. O que está acontecendo? Precisa de um tempo, de um respiro, né? Então, assim, a gente, inclusive, nós moramos em cidades diferentes, mas nós temos encontros presenciais regularmente. E é tão interessante que nossos encontros, eles não são só para produtividade. Por exemplo, o primeiro dia de encontro é só para a gente descompensar. É isso, assim que é a palavra? Né? Então, tipo assim, já tem 2 meses que a gente não se vê. Vamos se encontrar. Então, o primeiro dia é pra jogar a conversa fora, rir, falar besteira. Só pá. Ai, chegamos, estamos juntas. Aí, no segundo dia que a gente começa na produtividade. Até pra se reconectarem, né? Já que tá cada uma num lado. Exatamente. Então, o tanto que a gente consegue ser produtiva, mas é desse lugar também, porque a gente abraça o nosso lado humano. E geralmente no ambiente corporativo tem que separar o profissional do pessoal. Não tem como separar. Não tem. Você não é só uma parte sua que é emocional e a outra é racional. Você é tudo. E quando a empresa consegue enxergar isso, o trabalho é muito mais sustentável. E ele vai ser muito mais produtivo, pessoas muito mais satisfeitas de estarem nesse lugar. Enfim, as consequências são maravilhosas. Perfeito. E Maia, quais são os planos para a carreira a partir de agora? Muita coisa acontecendo, quais são os planos? Tá, olha só. Com certeza continuar o que eu estou fazendo. Continuar levando a educação positiva para tudo quanto é lugar, furar a bolha cada vez mais. Tem mais livros para saírem. E não é o que vocês acham que é. Eu vou surpreender com o meu próximo lançamento de livro físico. Então vai ter mais livros. Enfim, agora eu acho que é o momento de continuar plantando e correr atrás das oportunidades que vierem surgindo mesmo. Eu li um livro recentemente que me trouxe que me ancorou bastante. Eu não sei se tem ele em português, em inglês é The Perennial Seller, de Ryan Holiday. E ele fala sobre como que você constrói uma carreira a longo prazo, para além da tua vida, inclusive, né? E ouvindo assim, parece um negócio assim muito... promete coisa que não tem como cumprir. Mas ele é muito pé no chão, assim. As coisas que ele compartilha fazem muito sentido. E aí, no final, no último capítulo, ele vai falando sobre como a gente precisa entender que nós não devemos mirar num crescimento astronômico. Que, na verdade, a vantagem é você construir pequenos passos a longo prazo. E isso me deu uma tranquilidade, porque às vezes eu ficava nesse lugar também, assim... Preciso e se eu não fizer, vou perder tudo. E aí eu comecei a olhar para minha história, né, da minha carreira, que realmente ela é curto, né? Eu não posso nem falar que foi longo, porque realmente faz pouco tempo que eu trabalho com isso e está sendo impressionante o resultado. Mas ainda assim, de eu olhar para isso e de eu me lembrar de me ancorar e não desesperar, tipo, meu Deus, eu preciso de fazer porque senão vai dar errado, mas de falar assim, é a longo prazo. Eu tenho muitos anos para fazer isso. E claro que eu tenho consciência também de que eu falo isso de um lugar de privilégio, de que eu tenho condições de fazer devagar, porque quando eu estava na Inglaterra morrendo de medo, aí eu tive que correr, né? Eu sei. Você conquistou esse lugar. Mas assim, eu tô falando em termos de eu estou no lugar de privilégio que eu posso usufruir dessa verdade, e mesmo assim eu não usufruía.
né? Então agora eu quero olhar para minha carreira para torná-la bem robusta. Mais do que crescer rápido é trazer muita... Exatamente para o que eu venho fazendo, porque qual que é a minha questão? Eu não quero que a educação positiva seja uma modinha. Isso eu não quero. Eu não quero que seja um nome que venha e desapareça daqui a pouco tempo. Eu quero que ele venha para a sociedade, que seja uma coisa que fique e que cresça cada vez mais. Por quê? Nossas crianças precisam de adultos mais conscientes. Então, embora eu adore esse rolê de câmera, microfone, e apresentação e palco e tudo, eu carrego isso com muita responsabilidade, entendendo que eu tenho que tomar decisões e fazer coisas com muito pé no chão para que isso perdure, para que as crianças continuem se beneficiando de adultos mais conscientes por muito, muito, muito tempo, cada vez mais. Então, eu sinto essa responsabilidade de ter cuidado nesse sentido, assim, de não necessariamente focar numa coisa astronômica e pensar assim, não, tem que criar uma base para que seja sustentável, para que possa continuar e beneficiar a sociedade, né? Perfeito. E saiba, mãe, que as crianças certamente se beneficiam, mas eu acho que a paz do teu conteúdo e do que você traz pro adulto não tem preço. Ah, então, que legal. Acho que os adultos acabam também se alimentando né? disso. Acho que ele amplia muito, assim, e é muito legal. Ai, obrigada. Que bom. Fico feliz. Maia, muito obrigada pela tua presença. Foi incrível conversar com você. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito. Em breve a gente vai lançar esse conteúdo para você. Vou deixar os livros da Maia também para vocês acompanharem e seguirem ela nas principais redes sociais. Obrigada!